Olá pessoal, hoje nós vamos começar um tópico novo no canal, o modelo ISLM-BP, que é uma extensão do modelo ISLM para uma economia aberta. Bora começar? O modelo ISLM-BP é também conhecido por modelo Mendel-Fleming, que foi desenvolvido em 62 e 63. Esse modelo é uma extensão do modelo ISLM e aqui a gente adiciona mais um mercado, que é o mercado externo. Ele foi inicialmente desenvolvido para entender como o regime cambial afeta o uso de política monetária, política fiscal e política comercial. E aqui a gente considera uma economia pequena com perfeita mobilidade de capitais, mas o modelo pode ser estendido para uma economia sem mobilidade de capitais e com imperfeita mobilidade de capitais. Esse modelo considera tanto os preços internos quanto os preços externos como fixos e também a condição de Marshall-Lerner é válida. Agora me digam aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo sobre essa condição. Agora vamos falar com mais detalhes sobre o que muda nesse modelo. Bora lá! Agora, o que muda nesse modelo? O mercado monetário não se altera, portanto, a curva LM não muda. Já o mercado de bens e serviços se altera, pois agora temos que considerar que as importações e as exportações dependem da taxa de câmbio e também da taxa de renda externa. E como a gente acrescentou nesse modelo o mercado externo, a gente precisa acrescentar uma nova curva para representar o equilíbrio no mercado externo. E ela se chama curva BP. Agora vamos ver com mais detalhe o que muda na curva IS. Bora lá! No modelo ISLM, a exportação líquida é autônoma, ela é exógena ao modelo. Já no modelo ISLM-BP, as exportações líquidas dependem da taxa de câmbio real, da renda interna e da renda externa. A exportação ela é crescente em Y asterístico. Agora, o que significa isso? Quanto maior a renda externa, maior serão as exportações e, consequentemente, maior serão as exportações líquidas. Em contrapartida, quanto menor a renda externa, menor serão as exportações e, consequentemente, menor serão as exportações líquidas. Já a importação ela é crescente em Y, ou seja, quanto maior a renda do país, maior serão as importações e, consequentemente, menor serão as exportações líquidas. Em contrapartida, quanto menor a renda do país, menor serão as importações e, consequentemente, maior serão as exportações líquidas. Agora, a exportação ela também é crescente em E e a importação ela é decrescente em E. O que significa isso? Quanto maior a taxa de câmbio, quanto mais desvalorizada estiver a moeda, maior serão as exportações e menor serão as importações. Portanto, pela condição de Marshall-Lerner, maior serão as exportações líquidas. Em contrapartida, quanto menor a taxa de câmbio, mais valorizada a moeda está e, portanto, menor serão as exportações e maior serão as importações. Assim, menor serão as exportações líquidas. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. A curva IS segue negativamente inclinada e cada ponto ao longo da curva IS representa um ponto de equilíbrio no mercado de bens e serviços. Agora, o que desloca a curva IS? O consumo autônomo, as transferências, os impostos autônomos, investimento autônomo e gastos do governo. E agora a gente vai acrescentar mais duas variáveis, a taxa de câmbio e a renda externa. E por que a renda doméstica não desloca a IS? Pois ela é uma variável endógena. Agora vamos falar da curva BP. Bora lá!
A sigla BP vem de balanço de pagamentos. A curva BP, ela vai representar o equilíbrio do balanço de pagamentos, ou seja, o equilíbrio no mercado externo. Ou seja, a curva BP representa todas as combinações de taxa de juros e renda que resultam em equilíbrio do balanço de pagamentos para uma data taxa de câmbio. Agora, como se dá esse equilíbrio do balanço de pagamentos? O equilíbrio do BP se dá quando não há variação das reservas internacionais, ou seja, quando o saldo do balanço de pagamentos é zero. Agora, o balanço de pagamentos ele pode ser decomposto em duas contas: transações correntes e movimento de capitais. O saldo em transações correntes vem do saldo dessas quatro contas: balança comercial, balança de serviço, balança de renda e transferências unilaterais. Só que aqui, por simplicidade, vamos considerar que o saldo em transações correntes equivale à balança comercial. Ou seja, eu posso substituir transações correntes por balança comercial, ou seja, exportações menos importações, que são as exportações líquidas. Então, balanço de pagamento vai ser igual a exportações líquidas mais movimento de capitais. Como em equilíbrio o saldo do balanço de pagamentos é igual a zero, a gente pode reescrever isso aqui como exportações líquidas igual a menos movimento de capitais. Aqui nesse vídeo a gente já viu que as exportações líquidas dependem da renda interna, da renda externa e da taxa de câmbio real. Agora falta a gente falar da conta de capital. Ela corresponde à conta de capitais autônomos e ela responde ao diferencial entre taxa de juros doméstica e taxa de juros internacional. Se a taxa de juros interna é maior do que a taxa de juros externa, o que vai acontecer? A gente vai ter um aumento da demanda por ativos financeiros domésticos e, portanto, a gente vai ter uma entrada líquida de capitais. Agora, se a taxa de juros interna for menor do que a taxa de juros externa, o que vai acontecer? A gente vai ter um aumento da demanda por ativos financeiros estrangeiros, o que vai levar a uma saída líquida de capitais. Então, a gente pode dizer que o balanço de pagamento vai depender da renda doméstica, da renda externa, da taxa de câmbio real e da taxa de juros interna e externa. Agora, a gente precisa determinar o que desloca a curva BP. Bora lá! Agora, o que desloca a curva BP? Variações de variáveis exógenas que afetam as exportações líquidas e ou o movimento de capitais. Ou seja, renda externa, taxa de câmbio real ou taxa de juros externa. Por exemplo, um aumento na renda externa ou um aumento da taxa de câmbio real aumenta as exportações líquidas, o que gera um superávit no balanço de pagamentos, e para reequilibrar o balanço de pagamentos, a curva BP precisa deslocar para a direita. O mesmo acontece quando a gente tem uma queda na taxa de juro externa. Uma queda da taxa de juros externa aumenta o diferencial entre as taxas de juros interna e externa, o que causa um influxo de capitais no país, levando a um superávit no balanço de pagamento, o que obriga, para reequilibrar o balanço de pagamentos, que a curva BP desloque para a direita. Em contrapartida, a curva BP desloca para a esquerda quando a gente tem uma queda na renda externa, uma queda na taxa de câmbio real ou um aumento da taxa de juros externa. Agora falta a gente falar da inclinação da curva BP. Bora lá! A inclinação da curva BP depende do grau de mobilidade de capitais, ou seja, vai depender o quão sensível é o movimento de capitais em relação a variações na taxa de juros. Aqui a gente vai considerar 3 graus de mobilidade de capital: perfeita mobilidade de capital, sem mobilidade de capital e imperfeita mobilidade de capital.
Agora a gente vai começar falando da perfeita mobilidade de capitais. Bora lá! Com perfeita mobilidade de capital, não há diferencial de risco entre ativos domésticos e estrangeiros, e o custo de transação é negligenciável. Ou seja, ativos domésticos e estrangeiros são substitutos perfeitos. Nessa situação, o saldo em transações correntes é irrelevante para determinar o equilíbrio do balanço de pagamento, pois sempre haverá movimento de capitais compensatórios. O que significa isso? Um déficit em transações correntes é financiado por capital externo, pela entrada de capitais. Já um superávit em transações correntes é aplicado no exterior, o que leva a uma fuga de capitais. Portanto, aqui o equilíbrio do balanço de pagamentos depende exclusivamente da conta de capital. Portanto, o equilíbrio do balanço de pagamentos depende exclusivamente da conta de capital. Sendo assim, com perfeita mobilidade de capitais, a única variável relevante para determinar o equilíbrio do balanço de pagamentos é a taxa de juros e não a renda. E isso implica que a curva BP é horizontal. Ou seja, a curva BP é perfeitamente elástica em relação à taxa de juros. É extremamente sensível a qualquer variação na taxa de juros. Portanto, a taxa de juros doméstica igual à taxa de juros externa é o único nível de taxa de juros compatível com o equilíbrio externo, o equilíbrio do balanço de pagamentos. Por exemplo, se a taxa de juros interna for maior do que a taxa de juros externa, o que vai acontecer? A gente vai ter entrada de capitais, mas nenhuma alteração nas exportações líquidas, o que gera um superávit do balanço de pagamento, que forçará uma queda na taxa de juros, retornando o equilíbrio do balanço de pagamentos quando taxa de juros interna é igual à taxa de juros externa. Agora, se a taxa de juros interna for menor do que a taxa de juros externa, o que vai acontecer? A gente vai ter uma fuga de capitais, as exportações líquidas não vão se alterar, o que vai gerar um déficit no balanço de pagamentos, que forçará um aumento na taxa de juros, retornando o equilíbrio no balanço de pagamentos, quando a taxa de juros interna é igual à taxa de juros externa. Agora vamos falar sobre a inclinação da curva BP na situação sem mobilidade de capital. Bora lá! Esse aqui é um outro caso extremo, onde o país não tem acesso ao mercado internacional de capitais. Assim, um déficit em transações correntes não pode ser financiado por capital externo. Da mesma forma, um superávit em transações correntes não pode ser aplicado no exterior. Ou seja, o equilíbrio do balanço de pagamentos depende do equilíbrio em transações correntes. Como simplificamos as transações correntes em balança comercial, o equilíbrio do BP depende da balança comercial, ou seja, das exportações líquidas. Como a taxa de câmbio e o nível de renda são considerados como dados, como variáveis exógenas, o equilíbrio do balanço de pagamentos vai depender somente da renda doméstica. Então, a gente quer o equilíbrio do balanço de pagamentos, que a gente viu aqui, que vai depender do equilíbrio da balança comercial. Então, considerando que a exportação é autônoma da renda e a importação depende da renda interna, então, exportações líquidas, que é exportação menos importação, tem que ser igual a zero. Então, x0 menos mzinho vezes y tem que ser igual a zero. E a renda em que o saldo do balanço de pagamentos vai ser igual a zero é igual a x0 sobre m. Portanto, esse é o único nível de renda compatível com o equilíbrio do balanço de pagamentos. Ou seja, a curva BP será vertical.
Ou seja, a curva BP é infinitamente inelástica em relação à taxa de juros. Portanto, para níveis de renda maiores do que x0 sobre m, a gente vai ter um déficit na balança comercial, que acarreta em um déficit no balanço de pagamentos. Agora, para níveis de renda menores do que x0 sobre m, a gente vai ter um superávit na balança comercial, que acarreta em um superávit no balanço de pagamentos. Agora falta só a gente falar sobre uma situação intermediária, que é a imperfeita mobilidade de capitais. Bora lá! Esse aqui é um caso intermediário e se refere a uma economia de grande porte ou um mercado em que os ativos domésticos e estrangeiros são substitutos, porém não são substitutos perfeitos. Com imperfeita mobilidade de capitais, tanto a renda quanto a taxa de juros passam a desempenhar um papel relevante para o equilíbrio do BP, para o equilíbrio do mercado externo. E como se dá essa dinâmica? Vamos começar supondo que estamos trabalhando com uma economia de grande porte e que houve um aumento da renda doméstica. Um aumento da renda doméstica causa um aumento das importações e as exportações não se alteram, o que leva a uma exportação líquida negativa e um déficit no balanço de pagamento, o que leva a um aumento da demanda por recursos externos para financiar o déficit em transações correntes. Como a economia é de grande porte, isso pressionará o mercado internacional, levando a um aumento da taxa de juros, que atrai mais capitais para o país e o balanço de pagamentos retorna para o equilíbrio. No caso de uma economia pequena, a dinâmica é parecida, mas como estamos tratando de uma economia pequena, ela não pressionará o mercado internacional. Na verdade, o mercado irá exigir do país uma taxa de juros mais elevada, uma taxa de juros interna mais elevada, para compensar o risco do financiamento do déficit em transações correntes. E aí sim, o balanço de pagamentos se equilibra. Ou seja, para ambas as situações, a curva BP é positivamente inclinada. E por que a curva BP é positivamente inclinada? Porque para que o balanço de pagamento se mantenha equilibrado, aumentos na renda são acompanhados por elevações da taxa de juros. Em pontos à esquerda da curva BP, a taxa de juros está muito elevada para aquele nível de renda, o que leva à entrada de capitais acima do necessário, causando um superávit do balanço de pagamentos. Agora, a pontos à direita da BP, a taxa de juros está muito baixa para aquele nível de renda, o que leva à saída de capital, causando um déficit no balanço de pagamento. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.